leremos hoje Neemias, primeiro capítulo de Neemias. Primeiro capítulo de Neemias, nós terminamos Esdras, e vamos falar hoje do primeiro capítulo de Neemias. Os irmãos vão perceber também uma unidade textual com Esdras. Diz assim a palavra do Senhor, todo o capítulo 1, palavra de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este seu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Na época, eu era o copeiro do rei. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, eis a tua palavra, Senhor. Sê com o teu povo, ajuda-nos a compreender. Leve nossas mentes cativas e sê propício a nós, para que haja edificação da tua igreja e glorificação do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós meditamos em todo o livro de Esdras. Aliás, quem nunca leu o livro de Esdras e esteve presente ao longo das últimas semanas não, meses, né, que nós tivemos um intervalo, leu todo o livro. Leu o livro coletivamente, porque nós lemos todo o livro, todos os capítulos, todos os versículos de Esdras, e é uma bênção poder aprender com este homem de Deus. É uma bênção poder aprender com Esdras, aprender com a vida e ministério de Esdras. Que grande bênção. A verdade é que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos oportuniza a aprendermos com estes mentores segundo o coração de Deus. Esdras é um deles. A gente aprende. Mas não só isso. Deus também nos dá a oportunidade de aprendermos uns com os outros. Eu pude aprender com alguns homens de Deus que muito me ajudaram. Aprendi também com alguns exemplos dos quais eu não quero copiar. E certamente vocês também aprenderam com homens de Deus que acompanharam durante um tempo. Eu vejo alguns relatos, alguns testemunhos de pessoas que, mesmo que
mesmo que não estivessem percebendo que estavam no discipulado, já viviam o discipulado e puderam aprender com outras pessoas. E isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Aliás, muitas vezes nós desperdiçamos grandes oportunidades de caminharmos com homens e mulheres que possam nos ajudar a ser melhores. A gente perde essas oportunidades às vezes quando não atentamos. E o nome disso, vocês sabem, é discipulado. Às vezes nem existe assim essa formalidade ou esse nome, mas o simples fato de ouvir, de caminhar junto, de aprender com outras pessoas que têm um pouquinho mais de maturidade do que nós, já é uma bênção para nossas vidas. Eu quando estou no meio desses homens, eu fico sempre assim com o ouvido assim a parabólica para tentar captar mais. Quando encontro com o pastor Pedro, com o pastor Epímaco, eu sempre fico assim tentando ouvir um pouco mais. Se eu pudesse, marcava mais e mais oportunidade para estar com eles. É bênção. Quem sabe não foi o caso de Esdras e Neemias? Eles foram contemporâneos. Que bênção esses dois homens caminhando juntos para a edificação da igreja do Senhor. Duas colunas, dois guerreiros, dois homens valorosos. Eles foram contemporâneos. Aliás, na Taná, que a Bíblia hebraica chama Taná, que significa Torá, são três blocos, né? Torá, Kevim e Ketuvim. Torá. Torá não, Taná. Então, na Bíblia hebraica, são 24 livros. A Bíblia hebraica não tem o Novo Testamento, né? São 24 livros. Contra 39 da nossa Bíblia, do Antigo Testamento, são 39, não é isso? Agora, o conteúdo é todo igual. O conteúdo da nossa Bíblia, do Antigo Testamento, é exatamente igual a Taná. É exatamente igual. O que muda é a estruturação dos livros. Então, por exemplo, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a gente conhece como Pentateuco também, né? Então não muda nada. Mas quando chega em Neviim, que são os profetas, você tem Josué, Juízes, Samuel. A gente tem 1 e 2, neles é um só. Reis, a gente tem 1 e 2, neles é um só. Isaías, Jeremias, Ezequiel, e depois eles têm um livro chamado 12 profetas ou profetas menores. Então, ao invés de ter 12, como nós temos 12 profetas, eles têm 1. Aí reduz. Depois, Ketuvim, que são os escritos. Salmos, Provérbios, Jó, Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras. Ou Esdras e Neemias, não são 2 livros, é um livro só. Não se divide. Assim como Crônicas é um livro só. Portanto, o período dos livros é bastante parecido, porque é um livro só. O contexto é o mesmo. Então, o período é parecido, né? Tem uma cronologia dentro do livro, mas o contexto é praticamente o mesmo. Reconstrução física do templo, reconstrução dos muros da cidade e a renovação espiritual do povo, por assim dizer. Essas coisas estavam intimamente ligadas, a reconstrução do templo, a reconstrução do muro e o resgate do compromisso com o Senhor, da vida religiosa de Israel. Zorobabel chega para a reconstrução, os irmãos lembram disso, no começo do livro de Esdras, Zorobabel chega para a reconstrução do templo. Zorobabel era governador, foi o primeiro grupo que veio. Depois, Esdras, o sacerdote, que era também escriba, chega para a renovação religiosa, para a renovação do compromisso. Ele veio com o segundo grupo. Ele era sacerdote e escriba, veio com o segundo grupo. E depois, Neemias. Neemias também vem como governador. E chega para a reconstrução dos muros. É bem verdade que Esdras 9:9 já tinha citado sobre os muros, já apontava para os muros também. De modo que o contexto é muito parecido. A distância, você pode pensar, mas Zorobabel não era governador e agora Neemias é governador? A distância entre os dois é algo em torno de 60 anos, mas eles eram contemporâneos. Como é que é isso? A gente pode pegar um exemplo aqui, tranquilamente. Irmã Railda está aí não, né? Irmã Railda não está aí. Para pegar o exemplo de irmã Railda. Imagine que hoje nós estamos em 2026, irmã Railda participou desta reforma.
assim como Rai participou. Aí falou assim, olha, o tio, contribua. Amanhã, o pessoal falou assim, olha, Rai foi contemporânea de irmã Railda. É estranho, né? Mas foi. Durante um período, as duas conviveram juntas. Rai ainda criança. Então, Zorobabel foi o primeiro governador e depois veio Neemias como governador, mas foi mais contemporâneo de Esdras. Mas, vejam, as similaridades são tantas que a impressão que nós temos é que a gente está dando continuidade ao que nós começamos pela manhã. Nós estamos no mesmo livro. A propósito, não é impressão. Eu acabei de dizer, se a gente tomar a Bíblia hebraica como exemplo, é o mesmo livro. Então, seria literalmente o mesmo livro aqui. A gente continua a tratar do mesmo assunto. Mas o que eu quero dizer é que, embora seja o mesmo livro, começa uma história de Zorobabel, depois começa outra história com relação a Esdras, e agora começa uma outra história sobre Neemias. Mas a impressão que nós temos é que essa história que termina falando de Esdras, que nós falamos pela manhã, ela termina falando de Esdras, e agora a gente inicia falando de Neemias, mas a impressão que nós temos é que é a mesma história. As similaridades são impressionantes. Vejam, ao saber da condição do seu povo, no verso 4, Neemias senta e chora. Parece Esdras, ele senta e chora. O texto diz que ele passou dias lamentando, jejuando e orando a Deus. Na sequência, a palavra de Deus traz transcrita a oração desse homem, de Neemias, assim como trouxera de Esdras. Aliás, essa oração é uma oração muito bonita. A Kátia gosta de ficar procurando oração na Bíblia. É legal, é muito bom você procurar orações na Bíblia. Aliás, eu digo que é excelente orar conforme a Bíblia, porque é uma oração que não tem erro. É excelente orar com a Bíblia. Se vocês repararem, às vezes a gente vai passando o tempo, a história, e a gente vai se perdendo um pouco, mas se você reparar, lembra de Jonas? Acho que Jonas foi uma das primeiras sequências que a gente teve aqui, dia de quinta-feira, se eu não me engano. Jonas, quando cai do barco, do navio, ele ora, no capítulo 2 de Jonas, de verso 1 a 10, ele faz uma oração. Lembram disso? Ele ora. A oração de Jonas todinha é uma referência ou citações dos Salmos. Toda a oração de Jonas, ele está fazendo citação de Salmo. Salmo 18:6, na minha angústia clamei ao Senhor. Jonas 2:2. Salmo 42:7, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Jonas 2:3. Salmo 88:6, puseste-me na mais profunda cova. Está lá implícito isso em Jonas 2:3-6. Salmo 31:22, eu disse na minha pressa, estou cortado da tua presença, semelhante a Jonas 2:4. Salmo 50:14, sobre sacrifício de ações de graças, Jonas 2:9. E Salmo 3:8, ao Senhor pertence a salvação, também Jonas 2:9. A oração de Jonas não existe nada de novo, é toda uma citação de Salmos, porque ele conhecia a palavra. No passado, em especial na época da Reforma e também depois, no período puritano, era muito comum orações escritas por causas específicas. A gente acha estranho isso, né? Orações escritas. A pessoa vinha para a igreja com uma oração escrita, preparada. Ela meditava na oração, ela meditava no que ia orar. Era muito comum. A oração espontânea é muito valorizada em nosso meio, né? A oração espontânea é muito valorizada em nosso meio, mas não existe nenhum problema na oração escrita, na oração preparada. Não é uma reza que você vai ficar repetindo para o resto da vida, mas você se dedicar, se debruçar a estudar o que você vai orar, é bom também. Foi fundamental durante aquele período, até para o aprendizado do povo. Hoje nós percebemos dificuldade dos crentes de fazer uma oração de contrição, uma oração de confissão. Uma oração de glorificação, só glorificar o nome do Senhor. Uma oração de gratidão, no meio da gratidão ele pede alguma coisa.
uma oração somente de intercessão, só peço pelos outros, nada para mim. Nós temos essa dificuldade muitas vezes. Esse período foi primordial para que eles aprendessem a orar com orações bíblicas. O que eu quero dizer é que a oração de Neemias é praticamente a mesma oração de Esdras. Se vocês repararem, eu já disse, é muito similar. A oração de Neemias, ela é muito parecida com a de Esdras, até a postura dos dois é parecida. Verso 6, Neemias diz: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Aliás, na sequência ele fala: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Final do verso 6, ele confessa os pecados, assim como Esdras já tinha feito. Embora ele não estivesse envolvido diretamente neste pecado, ele confessa o pecado por ele e pelo povo. Esdras não fez isso? No verso 7, ele diz: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Ele faz como Esdras também, que fala assim: eu estou envergonhado diante do Senhor por causa do meu povo. Eu tenho vergonha de ti por causa da postura, do comportamento, por causa do pecado do povo. No verso 11, ele diz: Senhor, que os teus olhos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Assim como Esdras, Neemias diz assim: olha, esteja atento aos teus servos, mas naqueles que têm temor ao teu nome. Esteja atento à oração daqueles que temem verdadeiramente ao teu nome. Aqueles que de fato vivem uma vida de temor ao Senhor. Além disso, Neemias ora como quem conhece o Senhor. Esdras também orava assim. Neemias faz menção a atributos, características de Deus. E só pode orar assim quem conhece o seu Deus. Na medida que você conhece o Senhor, você conhece mais das suas características, dos seus atributos. E Esdras e Neemias oravam assim. Verso 5, ele fala: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, Deus temível. Deus é um Deus temível. Eu vejo algumas pessoas falam tudo, mas não demonstram temor ao Senhor. Deus é um Deus temível, de Deus não se zomba. Ele fala: Deus, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Eis uma oração de quem conhece o Senhor. Tu és leal à tua aliança. O Senhor é fiel a mim na medida que eu sou fiel a esta aliança. Ele é fiel à palavra dele em primeira instância, a aliança estabelecida por ele. De modo que ele ora: tu guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Verso 6, ele fala assim: ele sabe que Deus ouve as nossas orações. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz. Ele sabia que falava com Deus que tudo via. Ele pode ouvir nossas orações. Verso 8 e 9. Verso 8 e 9, para mim, são os versos mais ousados de Neemias. Neemias lembra a Deus da sua própria aliança com o povo. Você tem condições de lembrar a Deus sobre a própria palavra do Senhor? Neemias lembra a Deus do seu pacto, da sua aliança. Ele fala assim: lembra-te agora o que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis,
eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Meus irmãos, para fazer uma oração nesse nível de ousadia, você precisa ter consciência de quem você é e de que você, de fato, busca viver a vontade de Deus. O senhor lembra da tua palavra? É isso que Neemias está falando. O senhor lembra da tua palavra que o senhor falou que ia espalhar, mas se obedecesse a tua palavra, o senhor ia nos juntar novamente. Quem está orando é um que tem obedecido a tua palavra. É mais ou menos isso que Esdras fala aqui, Neemias fala aqui. Agora, olhem que interessante, eu já disse isso, olhem a similaridade. A oração de Neemias tem uma estrutura. Primeiro ele glorifica, depois ele intercede, ele confessa os pecados. E somente depois, Neemias pede. Ele glorifica o nome do Senhor, ele intercede pelo povo e confessa os pecados. Só por último. E só por último, ele pede. Mas o mais interessante, o pedido que faz para si não é em benefício próprio. Olha que coisa. Ele, quando pede para si, não é para se beneficiar, mas ele pede para si em prol do povo. Ele fala: Senhor, faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aliás, Deus tudo sabe. Deus já sabia qual era o intuito da oração de Neemias. Até aqui nós não sabíamos qual era o intuito da oração dele. Nós temos apenas essa pista no final. Vejam, o final, a gente consegue identificar a vontade de Neemias através da sua oração. Neemias diz: faze com que hoje o teu servo, ele, Neemias, seja bem-sucedido. Ele está pedindo por ele. Concedendo-lhe a benevolência deste homem. Olha a pista no final. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Que homem é esse? O próprio rei, Artaxerxes. O próprio rei. Conceda-me, Senhor, que ele seja benevolente comigo. É esse o meu pedido. Nós vamos ver mais para frente que o pedido dele tinha o objetivo de servir ao povo, e não era para eles, não era para que Artaxerxes fosse benevolente com ele, de modo a lhe dar um aumento de salário, tampouco lhe dar um cargo de mais autoridade, de maior influência, não era para que conseguisse mais terras, em absoluto. Senhor, concede que este homem seja benevolente comigo. O que ele queria? Ele queria voltar para Jerusalém. E aqui eu quero fazer algumas aplicações sobre essa oração de Neemias e tudo que envolve essas similaridades com Esdras. Vamos pensar juntos por um instante. O que fez com que Neemias tivesse seu coração apertadinho assim no coração foi a notícia de que os muros de Jerusalém, aliás, que Jerusalém não tinha muros. E os irmãos sabem que uma cidade naquela época sem muros significa extrema vergonha. Uma cidade não podia não ter muros. Naquela época, uma cidade tinha que ter muros. Era uma extrema vergonha, totalmente fraca, totalmente vulnerável. A proteção da cidade estava nos muros. Não sei se os irmãos lembram dos muros de Jericó. Lembram da descrição dos muros de Jericó? Intransponíveis. E isso falava muito sobre a cidade, Jericó. De modo que Jerusalém, o fato de não ter muro, era uma vergonha, mostrava a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, uma total falta de proteção contra os inimigos. Mais do que isso, uma cidade sem muro representava uma sociedade
sem ordem. Uma sociedade que não tinha a presença de Deus. Afinal, que Deus é esse? Que deixa vocês vulneráveis? Reconstruir os muros, portanto, era restaurar a dignidade daquele povo, era restaurar a segurança daquele povo. Segundo lugar, a última frase do capítulo diz que Neemias era copeiro, e copeiro naquela época era muito diferente do que nós entendemos como copeiro hoje. Ser copeiro era uma posição de confiança, total confiança, total confiança. O copeiro tinha muita intimidade com o rei, muita proximidade com o rei, e por conta disso, muita influência. Muita influência. O papel principal de Neemias era simplesmente proteger a vida do homem mais poderoso da época, o rei persa Artaxerxes. Era só isso. A função dele era proteger o homem mais poderoso da época. Ele tinha intimidade, vivia próximo, e ele tinha influência na corte. Ora, todo mundo vai falar, né? Se ele está perto do cara, todo mundo quer falar. Consegue um negócio lá para mim? Quando você estiver perto, fale assim, lembre disso assim. Ele era copeiro. Nós estamos falando de um homem que deixou uma posição de prestígio ao lado do homem mais poderoso. Ele estava orando para sair dessa posição de prestígio, para assumir o governo de um lugar completamente devastado. Aos olhos do mundo? Aos olhos do mundo, meus irmãos, Jerusalém era um nada diante do Império Persa. Diante do mundo, Jerusalém era nada, absolutamente nada, diante do Império Persa. Aquele homem estava falando o seguinte: olha, Senhor, seja benevolente comigo, para que esse homem me libere dessa posição, desse status que eu estou agora, para que eu vá para Jerusalém, ser governador do nada. Do nada não, pior do que nada, porque a ameaça era muito grande, de ser governador de uma cidade sem muros, cercado por inimigos. Dito isso, diante dessa verdade, creio que Neemias nos ensine a repensar nossas vidas, ou pelo menos nos ajude a rearranjar ou arrumar nossas prioridades. Vejam, Neemias não olhou para o seu cargo, ele não olhou para o contexto de luxo e de poder em que ele vivia, ele tampouco considerou o contexto de dificuldades que ele iria encontrar ou iria enfrentar em Jerusalém. Neemias não olhou para si, não olhou para si. É interessante a gente pensar nisso, porque Neemias tinha tudo para ficar onde ele estava. A palavra diz que ele estava em Suzã. Sabe onde é Suzã? Casa de veraneio do rei. Estava em Suzã. É lá que ele estava. Com o rei. Cercado de guardas, protegido. Certamente, muros e guardas. E é justamente isso que Neemias nos ensina. Nós vivemos tempos de uma sociedade ensimesmada, egocentrista. Eu penso em mim. O que a igreja tem para me oferecer? O que esse ministério vai me dar? No que eu vou me destacar se eu fizer isso? Eu quero saber de mim. Quanto é que eu ganho? Quanto é que eu levo nessa? Vivemos numa sociedade onde as pessoas querem ser o centro do universo. Eu só quero saber do meu, eu só quero saber de mim. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu gosto. Se não for, não presta. Vejam hoje, olhem, percebam a quantidade de igrejas, a quantidade de modelos ministeriais, a quantidade de opções,
Tem para todo gosto, tem para todo tipo de clientela. Do jeito que quiser. Eu quero uma igreja que não fale de Deus. Tem. Tem de tudo para atender o gosto. Outro dia eu estava com se apresentou como pastora. E falou que estava sem congregar. Tem horas que eu não sei para que eu abro minha boca. Falei, minha irmã, se você quiser eu posso te sugerir uma igreja perto de onde você mora. Ela me falou o bairro que morava. Aí eu falei, uma igreja? Ela, pastor, aí não, já conheço. Ali é só crente rabugento, eu gosto de dar meus aleluia. Eu falei, minha irmã, provavelmente você vai me chamar de rabugento também. Ela queria dizer que ela queria o fogo, queria o... E provavelmente você vai me chamar de rabugento também. Mas se você não quer, tem que ser do gosto, tem que ser do gosto. Não é que prega a palavra, tem que ser do meu jeitinho. Não é que é agradável a Deus, é aquela que é agradável a mim. Neemias não olhou para si. O que Neemias tinha para fazer em Jerusalém, meus irmãos? Tudo. Ele não olhou para si. No reino de Deus não existe espaço para esse tipo de comportamento. O dono é quem determina como somos e como vivemos. A igreja não é do seu jeito. A igreja não é do meu jeito. A igreja é conforme o Senhor Jesus, que é o dono dela, determina. A não ser para aqueles que não pertencem ao Senhor. Porque quem não pertence ao Senhor não deseja se submeter ao Senhor. Nesse caso, a igreja tem que ser do jeito dele. E é mais confortável ficar do lado de Artaxerxes do que voltar para servir ao reino em Jerusalém. Porque quem falou que servir é tranquilo, mentiu. Ele sai de um ambiente de total conforto, luxo e riqueza para servir. Ele abre mão de si para servir aquilo que ele entende que era mais importante, era a vontade do Senhor. Pela manhã eu disse que por amor ao Senhor, por amor à igreja e até mesmo por amor ao pecador, muitas vezes com lágrimas, com tristeza, nós devemos cumprir a orientação do Senhor no discipular e também no disciplinar. Disciplinar é sempre com lágrimas, nenhuma igreja faz com satisfação, mas nós devemos fazer por amor ao Senhor, por amor à sua palavra, por amor à igreja, por amor ao pecador. Caso contrário, não somos uma igreja verdadeira. Caso contrário, fazemos a nossa vontade. Não estamos fazendo a vontade do Senhor. Se dependesse de nós mesmos, talvez não faríamos, porque é muito difícil. É mais fácil fingir que não viu o pecado, é mais popular viver na esperança de que aquele pecado se resolverá a qualquer momento. Mas por amor à palavra, por amor ao Senhor, por amor à igreja, nós abrimos mão da nossa vontade em obediência ao Senhor. Vivo não mais eu, também se aplica aqui. Vivo não mais eu, também se aplica aqui. Eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade do Senhor. Agora, se falamos isso pela manhã, prestem atenção que agora Neemias mostra o outro lado. Neemias nos apresenta a outra face, quando muitas vezes nós estamos bem. A família está bem, a vida financeira está boa, a saúde está maravilhosa, a vida espiritual está no pináculo da fé. Está tudo bem. Eu olho para o espelho e falo, nossa, que coisa maravilhosa que eu vejo. Tudo certo, está tudo ótimo. Estou tão bem, que sequer consigo enxergar quem está mal de onde eu estou. Está tudo dando tão certo, que eu sequer consigo ter compaixão por aqueles que necessitam de ajuda. Neemias estava num lugar que ele não enxergava ninguém. Ele não precisava nem perguntar, onde é que está esse povo?
Aliás, me permita dizer que você pode estar bem financeiramente, bem de saúde, bem profissionalmente, você pode estar bem com isso tudo, mas bem espiritualmente, sem olhar aqueles que necessitam, é um contrassenso. Espiritualmente falando, é um contrassenso. Você não pode estar bem espiritualmente sem atentar para aqueles que necessitam. Você pode estar enganado, mas espiritualmente você não pode estar bem. É um contrassenso. Mas o que Neemias nos ensina é que no reino do Senhor Jesus, eu sempre olho primeiro para o Senhor. Depois de olhar para o Senhor, eu sempre olho para os meus irmãos. Eu sempre olho para Israel ou para a igreja. E depois eu olho para mim. Nossa, como isso é difícil. A minha tendência é olhar para mim primeiro. Como é difícil isso. Mas Neemias nos ensina isso. Como é difícil. Olhar para Deus até vai, pastor, mas olhar para o irmão, esse irmão é difícil demais. Olhar para o irmão primeiro, antes de olhar para mim, aí é pedir um pouco demais. Mas Neemias nos ensina exatamente isso. O que o texto está nos ensinando é que o crente verdadeiro, ele não se contenta em ficar de fora de tudo aquilo que envolve o reino. E se uma parte do corpo está doente, se uma parte do corpo necessita, é o reino que clama pela minha presença. É o reino que clama pela minha participação. Você já imaginou? Você trabalhando com, não sei nem quem é o homem mais poderoso do mundo hoje, mas o mais rico é Elon Musk, né? O mais rico. Você, tete a tete, e recebe uma ligação do diácono: precisamos da sua ajuda aqui em Lobato. Vou correndo. O que a gente vê hoje é bem diferente disso. É bem diferente disso. Pessoas que foram forjadas ao longo de toda a vida numa igreja. Aprenderam, cresceram. E no primeiro momento de ascendência social, viram as costas para aquela igreja. Não serve mais para mim. Eu saí do bairro. Não serve mais para mim. O crente verdadeiro não abre mão de servir ao reino. O crente verdadeiro não é um ser ensimesmado que só deseja cuidar de si. Não é um cliente que suga da igreja. Não é um clientelismo barato. O que a igreja tem? Qual é a programação hoje? Eu quero mais, mas não serve nada. Não. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Absolutamente. O crente verdadeiro, ele participa da família real, que cuida e serve mutuamente. Tem dia que eu não posso cuidar, tem dia que eu não posso servir. Eu sou servido. Mas no dia que eu posso, eu tenho que servir. Eu tenho que me disponibilizar. Percebam a semelhança, portanto, com o que dissemos pela manhã. Só muda a posição. Agora está falando de uma pessoa que ele está numa condição muito boa, mas mesmo assim, ele deve ser obediente à palavra do Senhor. Mesmo assim, ele deve buscar fazer a vontade do Senhor. E enquanto meditava nessa palavra, caminhando para o fim, eu quero citar Filipenses, porque Filipenses 2, ele trata ali do que a teologia chama de kenosis. Kenosis significa esvaziamento. Kenosis é quando Jesus se esvazia. Preste atenção numa coisa. A teologia chama de união hipostática o fato de Jesus ser 100% homem e 100% Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, ele nunca deixou a sua deidade. Como é que você explica isso? Eu não explico. Ele poderia ser 50% Deus, 50% homem. Não. Ele é 100% Deus, ele é inteiramente Deus e inteiramente
homem. Na glória a gente pergunta. Eu vou pegar a fila para perguntar. Mas não sei. Como é que pode? Essa parede, ela é 70% madeira e 30% branca. Ok. Mas eu não posso falar que é 100% madeira, 100% branca. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quem morreu na cruz? O Deus homem. Nunca separa. Ah, quem morreu na cruz foi o homem. Não, nunca separa. Quem morreu na cruz foi Deus homem. Nunca separa. União hipostática. 100% do homem, 100%. Então, ele nunca abriu mão de ser Deus. Jesus abriu mão de quê? Da sua glória. Filipenses 2 fala da kenosis. Kenosis é o esvaziamento. Jesus abre mão da sua glória. Ele sai da sua condição de glória. Que diz, portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo, cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Ó quenoses, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por conta desse esvaziamento, por isso, Deus os exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante, Jesus se esvaziou de sua glória. E nós? Temos o que para nos esvaziar? Nós não temos glória nenhuma. E muitas vezes, penso eu, precisamos nos esvaziar do mundo que está em nós. As riquezas, o status, o conforto. Precisamos nos esvaziar do mundo que tomou conta dos nossos corações. Nós não temos glória para se esvaziar como Jesus, mas às vezes nos enchemos com muitas coisas que tomam o lugar do Senhor. Devemos nos esvaziar da prepotência, da preguiça, do orgulho, da apatia espiritual. Talvez você até esteja em uma situação confortável, e essa situação às vezes te afasta de servir mais, de viver mais a igreja. Mas como nós cantamos aqui, Babilônia não é o seu lugar. A gente sempre liga a Babilônia a muito pecado, muita devassidão, e é verdade, não é errado. Mas esse lugar de conforto também pode ser chamado de Babilônia. Às vezes a Babilônia é a inércia. Os irmãos sabem que muitos não voltaram da Babilônia. Essa é a terceira caravana que volta com Neemias. Muitos não voltaram. Já estavam com seus comércios estabelecidos. Eu penso que outros falaram assim, eu vou aguardar para ver o que dá lá. Agora eu não vou não. Na igreja não pode ter isso. Deixa eu ver o que vai dar aí. Essas mudanças, deixa eu ver o que vai dar. Deixa eu ver o que rola primeiro. Muita gente fica na Babilônia. Deixa Esdras ir para ver o que vai dar. Deixa Neemias para ver o que vai dar. Inércia também é Babilônia. Muitos ficaram esperando. Esse não é o lugar do crente. E não, por favor, não coloque culpa. Não coloque culpa na igreja, no irmão, isso é individual. Porque se Jesus quisesse, ele poderia falar, mas eu vou me esvaziar por isso. Um verme, um pó. Não faça isso. É porque o irmão, é porque a igreja, é porque o pai. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Meus irmãos, Deus não precisa de nós.
Em absoluto, Deus não precisa de nós, mas a igreja espera pelos seus serviços. Você recebeu um dom do Senhor para a edificação da igreja. A igreja aguarda pelos seus serviços. Não olhe para os lados, não olhe para trás, não olhe para quem está na sua frente, é individual. Agora, uma boa dica, um bom exemplo de Esdras e Neemias. Começa pela confissão. Começa pela confissão. Senhor, eu confesso os meus pecados diante do Senhor. Onde eu estou tem sido muito confortável. Onde eu estou tem sido muito agradável para mim. Eu não tenho compromisso com nada. As coisas estão correndo muito bem. Mas eu quero mudar. Eu desejo ser usado e usada pelo Senhor. Se é para Jerusalém que eu tenho que ir, eu vou debaixo da tua boa mão, porque aqui onde eu estou não é o meu lugar. O Senhor pode fazer. O Senhor exalta aqueles que o servem. O Senhor retribui, não porque a gente mereça, porque Ele é justo. A nossa oração, Babilônia não é o nosso lugar. Eu não estou me referindo a um lugar de pecado, mas eu estou me referindo a um lugar ensimismado. O que me interessa é o que eu quero. Não, no reino não existe espaço para isso. No reino existe aquilo que o Senhor deseja, e nós obedecemos ao Senhor para a edificação da igreja e para a glória do nome do nosso Deus.